Meu filho aqui na América foi proibido. Seus amigos se tornaram seus inimigos. Mas grupos que se reúnem para brigar, pode. Mas não pode se reunir para... Passamos muito tempo dando essas coisas para Satanás. E detalhe, não vem pensando que eu sou liberal não, religioso. Pastor é muito liberal. Liberal que usava bermuda, eu tô de bermuda. O que tem? Aí, ó, vou sair. Bermuda, camisa de manga, tô bonitão. Eu não vou falar nome aqui. Eu queria perguntar para alguns pastores. Quando o diabo quer destruir a igreja, ele também levanta pessoas. Eliseu Rodrigues mandou um recado forte. André Valadão foi pra cima após seu filho sofrer perseguição na escola. A verdade foi exposta em cima do altar e o falso profeta Leonardo Salles foi desmascarado mais uma vez pelo pastor Eliseu Rodrigues. Mas antes você vai ver uns pastores que você olha assim, tá na carne. Esse profeta estava pregando na rua e o varão atribulado foi atrapalhar o manto de mistério. Mas esse atribulado na carne viu que não se mexe com o profeta de Deus, hein? Todo macumbeiro, todo feiticeiro, todo budista terá que reconhecer que Jesus é a salvação. Oi. Você vai ter que reconhecer que Jesus é a salvação. É bom que a mensagem foi certinha pra você. Isso aí. Olha o assédio, viu? Olha o assédio, cuidado com o assédio, viu? Aí, ó. Vai ter que reconhecer que Jesus é a salvação. Isso é o retrato da sociedade. As pessoas não respeitam a pregação do evangelho. Parabéns pra você, viu? A sua maturidade é zero. A sua vida espiritual está morta. Olha pra mim aqui. Só que quando Jesus vier sobre as nuvens, você vai ter que ver Jesus e vai ter que reconhecer que Ele é a salvação. Quando a trombeta tocar, você não vai ouvir. Ô profeta, os varões e varoas vão sair da igreja de muleta depois desse manto de mistério aí, viu? Comenta aí, varó, se você acha que o pastor chamou esse profeta de novo pra pregar nessa igreja. Por que não pregou mais naquele ministério? Eu pregando. Se Jesus descesse aqui agora e entrasse nas tuas conversas de WhatsApp, anda cantando quem pelas madrugadas? Tu não sabe que é casado? Por que ainda tá dando conversa? Tu não sabe que tem aliança no dedo? Por que tu fica pensando contigo mesmo? É que se separar, eu posso começar uma família nova. E tu acha mesmo que Deus vai compactuar com isto? Que Deus é esse que destrói uma família para começar outra? Aí depois vem na igreja, você tem como ungir as nossas alianças? Não. Aí um dia eu fui ungir, aí Deus falou assim, para agora. Pode dizer que ele não é dela, diz na cara dela. Aí eu olhei para ela e sinto lhe informar que Deus mandou um recado aqui. Deus mandou dizer que não é teu não. Todo mundo que eu peço para orar fala isto. E por que não largou ainda então? O pastor Osiel Gomes mandou um recado forte para os profetas que saem para levar o manto de mistério em outra igreja e não levam sua varoa. Vigia, profeta. Tem um bocado de cantor e pregador que ele aparece na festa dizendo assim, esse aqui é o meu assessor. Aí ele tem um assessor que anda com as calcinhas acochadinhas, parecendo perna de pica-pau, não é assim? Aí é meu assessor. Teu assessor é a tua mulher, chama ela. Olha, pastor, eu não cobro para pregar. Agora, quando o pastor me liga, qual é a minha primeira condição? Pastor, eu levo minha esposa. Pronto, eu não gosto de andar só, eu gosto de andar com ela. Quem é meu assessor? É ela. Quem é que cuida das minhas coisas? Teve um bocado aí no Brasil que andou o mundo todo sem a mulher. Aí caiu, aí ficou dizendo, a minha mulher não presta. Aí agora é fácil, que ela não pode se defender. A minha mulher não presta. Deixa de conversa, rapaz, quem não presta é tu. Então que negócio é esse? Se eu durmo com ela, a minha Bíblia diz em Gênesis 2:24 que os dois se tornam uma só. Aí como é que ela não pode ir para uma festa comigo? O varão Batera levou uma dura do profeta em cima do altar. Não é tua varoa não, profeta. Arrebenta aí, varão. Essa varoa deu uma lição de moral na falsa profeta da Global Lixo e mostrou que é profeta de honra nesse manto de mistério, né? Dá lugar aí, varoa. Você sempre orava, rezava? Não, orava não, oro. Então é uma coisa que você não faz do presente. Antes de começar meu dia, antes de tomar meu café da manhã, quando eu piso, quando eu ligo a água do chuveiro para tomar um banho, quando eu tô dirigindo, quando minhas filhas saem para a escola, eu oro o dia inteiro.
tudo. Tô passando, tô vendo, vejo uma paisagem linda, vindo aqui pro Projac, a gente pega aqui o elevado, eu digo, meu Deus do céu, esse pedacinho de mar que eu tô vendo é um pedacinho dentro de uma imensidão. É um Deus maravilhoso, esse Deus é tremendo. O sol, a luz, a união das cores, é tremendo. Você acha inteiro que de isso... glória. Você viveu numa família que valorizou isso? A religião era muito presente para você desde criança? Olha, tava conversando aqui com o Coco antes da gente começar, ele falando, eu sou católico de... Você tem algum, assim, hoje você dá nome ao que você, a sua fé, ou ela é sua, como você... Não, eu dou... O falso profeta Leonardo Salles tá passando de todos os limites. Agora até baile funk em cima do altar o pastor tá fazendo. Gente, muita gente está mandando mensagem e eu expliquei para vocês, segura aí, eu expliquei para vocês que através desse evento nós estamos conseguindo pagar uma conta de luz, né? Mas tem muita gente mandando mensagem que queria estar aqui, mora aqui perto e não tem condição de vir. Deixa eu te fazer uma pergunta, posso abrir para geral? O pastor Leonardo Salles não só fez o inferno dentro da igreja, mas o falso profeta abriu as portas do inferno para geral entrar. Que é isso, falso profeta? Melhor convite que esse não tem. Então você que mora aqui perto e está mandando mensagem que deseja vir, a casa foi aberta para todo mundo. Miriam dançou funk na presença de Deus? Esses falsos profetas fizeram uma representação da dança da varoa, mas isso aí é falso profeta entrando na carne, hein? Primeiro, som das três, varão! Aí o varão primeiro. A Bíblia diz que Miriam dançou. E os homens vão dançar, mas você mostrou como é que Miriam dançou. Ó, já foi? Já foi, então. Já foi? Então, ó, os homens vão entrar pra cá, ó. Miriam também dançou. E nós vamos ensinar a dançar da Miriam. É um pra lá e um pra cá. As mulheres querem aprender e os homens vão ensinar. A dança da Miriam é um pra lá e um pra cá. Vai pra lá, vai pra lá, pra cá. A dança da Miriam é um pra lá e um pra cá. Vai pra lá, pra cá. Depois de tudo, o pastor ainda tenta se justificar em uma live e fazer os varões e varoas acharem que esse manto está de acordo com a palavra. Que o neto foi mudar algumas coisas e houve bastante divisões, brigas, e pessoas saíram? Por quê? Como é que vai mudar? Não importa se foi o vô que construiu. O neto não tem a idade do avô, não foi na época do avô, não é da geração do avô. Se ele qualquer coisa que ele quiser mudar, o povo não está pronto para mudança. Quem não está pronto para mudança não está pronto para o crescimento. O povo já está. É a mesma coisa que ensinar a tua avó coisas de internet, coisas. A maioria delas não vão aprender. Não são da geração dela. Deixa eu falar uma coisa para você te ensinar. Quando você estiver cansado de viver o sistema. E detalhe, não vem pensando que eu sou liberal não, religioso. Pastor é muito liberal. Liberal quer usar uma bermuda? Eu tô de bermuda. O que tem? Aí, ó, vou sair. Bermuda, camisa de manga, tô bonitão. Sabe por quê? Eu não preciso de... Eu vou no shopping, eu vou o quê? De terno e gravata? Vou comprar um cinema como? Meu querido irmão, você pode me dar um ingresso pro cinema? Eu quero filmes evangélicos. Tá dando o quê? Quem tá dando no cinema aí? The Flash, não, The Flash é no cão. É um demônio que corre rápido assim, eu não vou ver não, que é um vulto que... Pelo amor de Deus, irmão, acorda. Eu não sou liberal. O que é ser liberal? Liberal se eu fosse liberal pro pecado. Eu nunca vou estar aqui ensinando você a mentir. Eu nunca vou estar aqui ensinando você a adulterar. Eu nunca vou estar ensinando aqui você roubar. Eu nunca vou estar ensinando aqui você deixar de amar a Deus acima de todas as coisas. Você nunca vai ver eu ensinando você a cobiçar algo que é dos outros. Você nunca vai me ver ensinando aqui você a pecar. Pelo contrário, todas as minhas pregações vai ser, ó, para de mentir, para de fazer, para. Não. Agora, eu não vou colocar não aonde a Bíblia não manda, meu filho. Eu não vou criar, porque eu não preciso criar nada. Eu não vou falar nome aqui. Eu queria perguntar para alguns pastores que qual é o momento
que ele sai, se diverte, é momento de família, pai. Porque se ele só vive falando, tem pastor que eu vejo live só brigando, reclamando de tudo, meu irmão. Que a vida, tudo não sei o que, não sei o que, meu irmão. O mundo tá não sei o que, não sei o que. Meu irmão, tem um momento dele. Vou ficar aqui com meus filhos, olha aqui, gente, tô brincando aqui, ó. Aí não, a minha vida particular é pra ficar secreta. Então Jesus não era pra chamar doce pra morar com ele, viver com ele, comer pão com ele, dormir com ele, fazer tudo com ele. O falso profeta ainda viralizou ao fazer dancinhas famosas entre os varões e varoas do mundo. E o falso pastor achou que trocando a música secular por evangélico queria mudar alguma coisa. Que é isso, pastor? Espada afiada, cavalo branco, veio numa marcha, me causou espanto. O olheiro me disse, pode entrar, só tire a sandália porque você vai marchar. Espada afiada. O pastor Eliseu Rodrigues mandou um recado forte e desmascarou o falso profeta em cima do altar. Pessoas são chaves. Pessoas são bênçãos de Deus para nós. Mas quando o diabo também quer fracassar a igreja, quando o diabo quer destruir a igreja, ele também levanta pessoas. E Judas vai dizer, eu vou desmascarar os que negam a fé dos santos. Judas, nos seus escritos, vai desmascarar aqueles que estão envergonhando o evangelho. O tema é não negarei a minha fé. Mas isso não pode ser uma declaração simplesmente de falácia. Se você percebe que está quase negando a fé, afirme isso pela fé. Se você percebe que alguém está te influenciando a negar a fé, vamos descobrir e desmascarar esse tipo de gente aqui hoje, agora. Se eu estou negando a minha fé, se minhas práticas não confirmam aquilo que digo, eu estou vivendo nas características desses homens que Judas fala contra eles, no capítulo único. Ele diz no versículo 4, alguns homens se introduziram furtivamente. A expressão furtivamente aqui é que os que negam a fé são camuflados. Eles se introduzem furtivamente, eles não chegam se apresentando. Eu ainda vou te mostrar o Eliseu Rodrigues e o recado forte do pastor André Valadão após seu filho ser vítima de perseguição na escola por ser cristão. Mas olha, galera, do amor e do respeito, desrespeitando a casa de Deus durante uma festa. Depois essa galera vem falar de amor quando são corrigidos pelos seus atos, mas agora tem um manto forte. Olha o vídeo da conversão do varão Carlos Emanuel, o ex-trans Catlares. Eita glória, profeta! I've been walking hard. Agora você vai ver o pastor André Valadão em cima do altar expondo a perseguição ao seu filho na escola. Me alarma, como que eu posso dizer isso aqui? Me sacode pensar que nós ouvimos sobre tanta fobia. Onde está a cristãofobia? Quem aqui nesse auditório e online já sofreu alguma forma de perseguição por ser crente, católico, cristão? Eu quero ver hoje, agora, um cristão genuíno ir para a faculdade federal com uma camiseta, Jesus te ama. Eu quero ver um cristão ir para a faculdade, para a escola ou andar no shopping com uma Bíblia debaixo do braço. Quero ver o que acontece com ele. Ou com uma camiseta dizendo: Deus criou o homem e a mulher.
cristãofobia. Eu quero ver um cristão ir para a faculdade, para a escola, andar nas ruas, nas praças, com um boné dizendo: sou hétero e creio em Deus. Para que o mundo entenda o nível da cristãofobia, da perseguição, da indução e do movimento que a mídia e os sistemas governamentais querem gerar no cristianismo. Mas deixa eu te falar, a perseguição não parou a igreja. Nenhum sistema desse mundo vai parar a igreja. Cristãofobia existe, mas vai cair por terra em nome de Jesus. É hora dos cristãos se levantarem e dizerem: ei, como você tem a ousadia de falar comigo como eu devo crer? Como você tem a coragem de querer dizer para um crente dentro da igreja aquilo que o crente acredita? Querer interferir na educação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais? Querer atacar crianças nas salas de aula? Queridos, esse é o movimento do anticristo. Esse é o movimento nos próximos dias que nós estamos vivendo. Diga para quem está do teu lado: está na hora de acordar, meu irmão. Quantos de nós fomos acuados, envergonhados, sofremos bullying? Quantos de nós já fomos atacados? Quem aqui, por causa da sua decisão por Jesus, teve familiares que cortaram relação com você? Quantos aqui, por causa da sua decisão de Jesus, por Jesus, seus amigos se tornaram seus inimigos? Por causa da decisão que tomamos por Jesus, a nossa fé, a nossa convicção, sofremos bullying no emprego, piadinhas. Lá vem o crente: ó, fulano tá mal, vai, expulsa o demônio dele lá, crentinho. Quem já ouviu várias e inúmeras formas de bullying? Se é para ser mimimi, a gente sabe ser mimimi também. Sabe o que significa mais de 5.200 cristãos assassinados ano passado? E vocês vêm falar com a gente sobre fobia, sobre perseguição. Como uma minoria acha que vai peitar o povo de Deus para dizer o que é sofrer perseguição? Cristãofobia existe. Eu preciso que você, cristão, levante a sua cabeça. Entenda que nós temos leis, nós temos constituições, nós temos realidades, mas acima de tudo, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos aquele que nos protege, mas também temos leis para vivermos a nossa fé e a nossa liberdade a cada dia. Não tenha medo ou vergonha de professar a sua fé. Essa é a razão da minha palavra para você hoje. Entenda que aquilo que nós carregamos é a maior preciosidade do mundo. Quer falar de ataque com cristão? Porque o sistema e as mídias querem cada vez mais fazer do cristão o perseguidor, o que ataca, o que destrói. Mas Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, eu vim para que você tenha esperança, eu vim para que você morra para si mesmo e viva a vida que eu tenho para você. Tem mais alguém comigo aqui? Dá um glória a Deus. Quantos de nós já sofremos cristãofobia na escola? Seus filhos, lá vem o crente. Meu filho aqui na América tentou começar um grupo de oração na escola pública onde ele estudava. Foi proibido. Ele foi proibido de reunir colegas para ter tempo de oração e leitura da palavra na escola. Mas a bandeira dos Estados Unidos foi trocada por outra bandeira dentro da sala de aula. Mas grupos que se reúnem para brigar, pode. Grupos que se reúnem para falar de sexo e sexualidade, pré-adolescentes de 12, 11 anos de idade, podem se reunir para isso. Mas não pode se reunir para orar e ler a Bíblia. Cristãofobia. Estão tentando calar os cristãos evangélicos, católicos, diante da sua fé, daquilo que acreditam. Mas eu repito, nenhuma perseguição vai calar a igreja. Absolutamente todos nós, esse auditório, já sofremos e sofremos agora por sermos cristãos, por queremos ir para a igreja domingo, por queremos viver a nossa fé e construir uma família. Casar virgem, ser fiel ao marido, ser fiel à esposa. Isso hoje é motivo de bullying. Pessoas zombam. Criar os filhos em retidão, criar os filhos em obediência, disciplinar os filhos, ensiná-los na palavra de Deus. Cristãofobia. Ouça o que eu te falo, não aceite. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. A diferença é que não somos e nem nos consideramos uma minoria, e muito menos nos consideramos marginalizados ou fracos, porque a nossa convicção nos faz fortes e não seremos diminuídos por causa da cristãofobia. Somos fortes em Deus e a nossa fé já está nele. É fobia para tudo.
Cadê a cristãofobia? Onde ele está no meio dos fobiados? É perseguição para tudo, mas o cristão não. O cristão é o que persegue. Mentira. Não, o cristão é o que ataca. Mentira. Todos aqui já sofremos por causa da decisão que tomamos por Jesus. Perdemos amigos, bullying no trabalho. Você não pode carregar sua Bíblia nas faculdades, nas escolas. Eu estou falando sério. Entre com uma Bíblia numa faculdade federal do Brasil hoje e você vai ver o que vai acontecer com você. E se disser que é mentira, eles já estão fazendo que são mentirosos. Ande com uma camiseta dizendo: eu sou hétero, eu acredito que Deus criou homem e mulher. Ande assim nas ruas hoje. Cristãofobia existe. Nós não nos firmamos em leis, elas existem. Temos direito, nós nos firmamos na fé. E Jesus nos preparou para isso. Jesus nos ensina a respeito disso. Mas estamos no mundo, estamos vivendo essa linguagem, estamos vivendo esse tempo, então também vamos falar a linguagem desse mundo. Não se envergonhe daquilo que você crê, meu querido. Pelo contrário, não abra mão de falar uma palavra sequer daquilo que o Evangelho nos ensina. Fale tudo. Uma das maiores estratégias do mal, do inferno, é trazer toda essa agenda para dentro da igreja. Olhe bem para mim. O que faz Deus ser quem Ele é, olhe para mim, preste atenção, não é a sua misericórdia, não é o seu perdão, não é a sua graça e também não é o seu amor. Essa é a geração do amor. Olhe para mim. A igreja foi envenenada com a mensagem do Deus é amor. É o amor pelo amor, tudo é amor, tem que amar, ame, é o amor, é o amor. O que faz Deus ser quem Ele é a sua santidade. A palavra que sai da boca dos anjos, agora no céu, é santo, santo, santo. É tempo de santificação, fala amém comigo aqui se você crê. Santidade é separação, santidade é distanciamento, santidade é purificação. E quando nós começamos a tocar nesse ponto, o inferno fica louco, porque cai por terra a mentira. Não é sobre o amor desse mundo, não é sobre amar a si mesmo, é sobre a santidade de Deus, a pureza de Deus, a santificação. Eliseu Rodrigues mandou um recado forte e mostrou como os inimigos dos varões e varoas cristãos são organizados. A perseguição à igreja é algo organizado e focado. Os inimigos são velozes, eles vêm com rapidez, eles vêm com barulho. Versículo 4: o seu parecer é como o estralar dos passos e da velocidade de cavalos. Versículo 5: estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Estrondo é barulho. Versículo 5 ainda: ruído é barulho da chama de fogo que consome. É um povo poderoso. Esse exército é um povo poderoso e barulhento. O inimigo da igreja é barulhento. O sistema que se opõe à igreja faz barulho. Eu não entendo. Tem crente que se incomoda com quem glorifica a Deus com fervor. Tem crente que se incomoda com o estilo de quem consegue adorar a Deus em voz audível. Mas perceba que o mundo, o sistema que se opõe a Deus, os partidos políticos que odeiam os princípios judaico-cristãos, princípios patriarcais, cristocêntricos, eles fazem barulho na internet, eles fazem barulho nas ruas, eles se expõem pelados, meu corpo, minhas regras. Eles levantam suas bandeiras, eles zombam dos velhos do meio da rua, eles entram nos templos, eles quebram crucifixos, eles quebram cruzes, símbolos do cristianismo, eles rasgam a Bíblia, eles ameaçam padres, eles ameaçam pastores, eles são barulhentos. E eu olho para alguns crentezinhos da igreja, fala com mais amor, seja mais manso, seja mais tolerável. Se o inimigo faz barulho de lá para cá, a igreja vai fazer barulho daqui para lá. Ai, irmão, os inimigos, eles não querem silenciar. E o grito dos maus, politicamente falando,
não pode silenciar ou diminuir o brado dos bons, no sentido de princípios. Eles são barulhentos, eles são assustadores. Primeiro lugar, eles são velozes. Segundo lugar, destruidores. Terceiro lugar, barulhentos. Quarto lugar, olha o versículo 5, a conclusão do versículo 5. Um povo poderoso, ordenado para o combate. Versículo 7. Como valentes eles correm, como homens de guerra sobem os muros. Eles são organizados e habilidosos. Eles estão dominando os portais do país, eles estão dominando os acessos, eles estão dominando as fontes de inteligência, de tecnologia, de riqueza, de educação. Por quê? Porque ao invés de nos prepararmos, passamos muito tempo dando essas coisas para Satanás. A televisão deram para o capeta, a política deram para o Satanás. Já teve um tempo em que se era proibido instrumentos musicais na igreja. Fomos entregando ao inferno e o sistema mundano, demoníaco foi dominando. E hoje eles são organizados. Olha a organização do versículo 7. Cada um vai no seu caminho, ninguém se desvia da sua fileira. Além de organizados, eles são focados. Não sei se você já ouviu, nosso compromisso, dizem eles, é destruir a família tradicional. Não sei se você já leu, e não foi apenas um que disse isso. Tem que atualizar a Bíblia, tem que tirar textos da Bíblia que entristecem os homens. Não vai conseguir. Vocês entristecem a Deus todo dia. Por que um versículozinho não pode entristecer vocês? Por que isso? É porque eles têm um foco: destruir princípio familiar, destruir a base da família. Agora o foco é destruir as crianças, confundir a mente das crianças. Acorda, igreja, desperta, igreja, tocai a trombeta em Sião. Eles estão focados, não podemos perder a vigilância. Não acabe o culto depois da mensagem, tenha uma vida cultica, presta atenção, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por favor, por gentileza. Paulo diz que nós não podemos desconsiderar os ardis de Satanás, os dardos inflamados do diabo contra nós. Eles têm um foco, minha irmã. O foco desse sistema é destruir teu casamento. Ei, meu irmão, o foco desse sistema é destruir sua família. O foco desse sistema são seus filhos. A gente tem muito trabalho de jovem e eu sou abençoado por isso, mas as crianças são os últimos alvos. Vamos despertar. Eles estão focados. Veja, irmão, se esse profeta não é contemporâneo, é por isso o ódio deles pelas escrituras. Olha agora, só quem entende o tempo em que vive vai entender onde eu quero chegar. Olha o capítulo 2 ainda, a outra característica do versículo 9: irão pela cidade, correrão pelos muros. Como eu já disse, são habilidosos. Correr em cima de um muro, o profeta está fazendo aqui aquilo que eu falei no início. Ele está fazendo um drama. Ele está dizendo que o inimigo é habilidoso. Eles têm habilidade na argumentação, eles têm habilidade nos estudos de ideologias, ou seja, ideias humanas. Eles têm todo um sistema preparado como rede para nos derrubar. Ele diz assim: eles correm pelos muros. Agora, fica ligado comigo. Subirão sobre as casas
e pelas janelas entrarão, como se fossem ladrões. Você não percebeu, mas entrou na tua casa e roubou a atenção que seus filhos tinham pela palavra. Porque por muito tempo os pais deram ao colégio a obrigação da educação aos seus filhos, e a casa, o lar, auxiliar os filhos. Mas está errado. Desde Deuteronômio capítulo 6, Salmo 127 e 128, Jesus com as crianças, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 1, a gente percebe que a missão da educação é do lar e não da escola. A missão é do pai e da mãe e não da rede de esgoto de televisão pelos seus desenhos. Foi rápido. A ideologia de gênero já entrou nas escolas, a ideologia de gênero já domina as músicas, a ideologia de gênero já domina a arte, a ideologia de gênero já domina os filmes, toda a base de entretenimento. E você pergunta, como que chegamos nesse nível? Você olha na rua, está difícil perceber a identidade real das pessoas. Elas acreditam numa própria mentira construída por elas mesmas, e você tem que ser um mentiroso, porque você também tem que acreditar na mentira que ela acredita. Aí você pergunta, onde erramos? O que aconteceu? Rápido demais. O inimigo é veloz, enquanto a igreja se atrasa. O inimigo é veloz, enquanto a igreja não abre os olhos. Pregadores que foram brincando com a graça, cantores que foram brincando com a graça. Aí de repente você diz, como que esse menino mudou de vez assim? Como que do nada esse cara ficou assim? Ninguém cai de vez, não foi do nada. A questão é que quando Deus permite o inimigo chegar, aí sim a queda é rápida. Por quê? Porque não quiseram dar ouvido ao soar da trombeta dos profetas. Os inimigos dos pastores, profetas e varões de Deus são bem mais unidos e organizados que muitos profetas e igrejas. Temos que vigiar, varões e varoas. Leia a Bíblia e vá orar, profeta. Vá buscar, varoa, porque os tempos estão difíceis. Amanhã tem um vídeo novo, então se inscreve e ativa o sininho para não perder, hein? Até amanhã!